Vamos falar agora sobre violência contra a mulher. Os números são impressionantes. Já são mais de 4.000 assassinatos por ano e 135 estupros por dia. Movimentos feministas acusam o Estado como o maior responsável por tanta violência e humilhação e culpam a falta de educação de gênero pelo machismo que tira tantas vidas. Minha irmã, o marido bebia muito, quando chegava em casa, batia. E até que um dia ele derrubou ela, quebrou o pé dela e foi o que aconteceu com ela. Sua irmã denunciou para a polícia? Não, não denunciou. Com medo, porque ele falava, se denunciar, morre. No ano passado, 4.657 mulheres foram assassinadas, média de um assassinato a cada 2 horas. Mas só 533 casos foram registrados como feminicídio, quando a mulher é morta justamente por ser mulher. O restante foi notificado como homicídio comum. As mulheres estão sim conquistando espaços e isso é muito importante para a afirmação dos direitos das mulheres na sociedade. Só que a gente não está trabalhando o aspecto preventivo. Nós temos que trazer os homens também para discutir essas questões que afetam toda a sociedade. Piauí lidera o ranking de feminicídio em 2016, seguido por Alagoas e Rio de Janeiro. Em 2015, uma lei federal tornou o feminicídio crime hediondo, com pena de 12 a 30 anos de prisão, maior do que a pena por homicídio comum, que varia entre 6 e 20 anos. O assassinato é tipificado como crime hediondo no caso das mulheres serem assassinadas pelo fato de serem mulheres. E é aí que a gente consegue distinguir e discriminar as desigualdades de gênero em nossa sociedade. O número de estupros também aumentou em 2016. Foram quase 50.000 ocorrências em todo o país, um crescimento de 3,5% em relação a 2015. Eu sempre saio de casa, eu tenho que pensar na roupa que eu vou usar, porque a maioria dos homens acham que, sei lá, você tá com uma saia mais curta, você tá querendo alguma coisa. Isso influencia, né? Dá medo de sair de casa. Foram 135 estupros por dia. O Mato Grosso do Sul foi o estado que registrou o maior número de crimes por 100.000 habitantes, 1.458 ocorrências. Movimentos feministas apontam o machismo como o principal responsável pela violência contra a mulher. E para combatê-lo, a melhor forma é a educação. Desenvolvendo trabalhos socioeducativos, grupos de masculinidades, discutindo gênero nos espaços de ensino, na educação, desde a creche. É incrível como a gente percebe nas creches as crianças bem pequenas, os meninos, já rejeitarem a cor rosa, já desde tão pequenos, para vocês verem como essa cultura das desigualdades sexistas ela é estruturante na nossa educação. E é essa divisão que a gente tem que desorganizar para uma sociedade mais justa. E os crimes poderiam ser evitados se o Estado oferecesse uma rede maior de proteção, como delegacias de mulher e casas-abrigo. A gente viu agora o governo Temer, né, que cortou os investimentos em políticas públicas para as mulheres, que de 46 milhões foi para 16 milhões. Né? Diminuir mais da metade é assustador, né? É não identificar que existe um problema enorme na nossa sociedade. Isso a esfera estadual, municipal, a gente viu agora o Dória, que congelou 3 milhões também de investimentos para políticas públicas que atendem as mulheres, e a Casa da Mulher Brasileira, que está concluída, né? Acho que é 95% que já está concluída, e não está de portas fechadas. Você vai na delegacia, presta um boletim de ocorrência, aí no boletim determina tantos metros de distância, mas tem uns que ontem mesmo uma amiga minha estava me contando, que até em cima do telhado da casa dela ele ficava, quando ela chegava, ele entrava dentro de casa e estava armado. O 39º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos homenageou uma jornalista símbolo da luta contra a ditadura e pela emancipação da mulher, Rose Nogueira. Coincidentemente, nas principais categorias do prêmio, as vencedoras foram mulheres. Veja na reportagem de Michele Gomes.
A vida da jornalista Rose Nogueira é a essência do prêmio Vladimir Herzog. A luta pela democracia começou cedo. Aos 23 anos, Rose foi presa e torturada pela ditadura. Eu fui presa na minha casa e o meu bebê tinha 1 mês. E eu fiquei 9 meses entre o DOPS e depois o Presídio Tiradentes. Fui presa pelo Esquadrão da Morte e as coisas que aconteceram lá, horríveis todas. Ali tomei injeção para cortar o leite, eu amamentava, porque o leite que escorria incomodava o torturador. E por conta disso, eu fiquei estéril, nunca mais pude ter filhos. Rose trabalhou 10 anos em jornalismo impresso, mas foi na televisão que se consagrou. Primeiro ao lado do próprio Vladimir Herzog, na TV Cultura. Eu tive o Vlado como professor, como colega, como amigo, grande amigo. Depois, na TV Globo, dirigiu o programa TV Mulher, revolucionário para a época, anos de 1980. A TV Mulher, ela tinha que mostrar para a telespectadora, para a mulher, o quê? Você é legal e linda como você é. Você é importante. Você não é uma cidadã de segunda categoria, como as mulheres sempre foram tratadas. Quando a TVT ainda era uma produtora de vídeo, nos anos 1990, Rose também inovou. Escreveu e dirigiu programas para as primeiras prefeituras do PT. Criamos personagens que correspondiam a pessoas da cidade, a televisão se aproximando da sua vida e você devolvendo notícia para que ela possa se aproximar de novo através de outra notícia. Aliás, saúde é uma questão de cidadania. Por tudo que viveu, Rose Nogueira não acredita em jornalismo que não respeite o ser humano. Eu fui todas as coisas. Fui foca, repórter, redatora, editora e diretora. Mas o que eu gosto é de ter a curiosidade do repórter. A parte humana do jornalismo é que eu adoro. Então, se tiver um ajuntamento de gente ali na esquina, mas eu morro se não for lá e não souber o que é. Então, essa curiosidade que o repórter não pode perder. Então, isso que todo repórter tem. Eu não sei se nasce com a gente. O Dia Nacional da Consciência Negra será celebrado em 20 de novembro. E até lá, o Museu Afro Brasil, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, terá entrada gratuita aos visitantes. São mais de 6.000 obras que abordam aspectos culturais africanos e afro-brasileiros. O repórter João Miyagi foi conferir a exposição e traz mais detalhes. Essas obras no estilo barroco luso-afro-brasileiro chamaram bastante a atenção da Vanessa na sua primeira visita ao Museu Afro Brasil. A exposição reúne cerca de 400 peças dos séculos 17 ao 19. Foi até uma surpresa para mim, eu acho, quando eu vi tanta referência do barroco, o quanto eu não pensei que, assim, teve até algumas partes do museu que falava que uma igreja barroca em Portugal não é a mesma coisa de uma igreja barroca no Brasil, porque a igreja barroca no Brasil tem essa influência africana. E isso foi muito interessante de se ver. O museu revela quem foi e quem é o negro no Brasil e mostra a cultura e os saberes africanos e afro-brasileiros que estão presentes de alguma forma na construção da nossa sociedade. Esse museu ele é uma instituição de memória, né, que salvaguarda a história, a arte, a memória brasileira por meio da cultura material, por obras de arte. Só que essa história, essa memória aqui é narrada a partir da perspectiva afro-brasileira, da perspectiva negra. Então ele não é um museu sobre o negro, não é um museu sobre a escravidão, é um museu sobre o Brasil, é um museu brasileiro, mas que adota uma perspectiva que é a perspectiva afro-brasileira, que geralmente é uma perspectiva que historicamente foi marginalizada. Ao todo, são 7.000 peças, entre pinturas, esculturas, documentos, fotos, mobiliário e indumentárias. Os 3 andares do museu estão divididos em exposições permanentes e temporárias.
Temas como religiosidade, trabalho, escravidão e artes plásticas são explorados por aqui. Muitas vezes, dentro da formação, né, nas escolas, nas universidades, fica apagada, né? E o museu é uma possibilidade da gente resgatar essa cultura, resgatar essa memória, né, esse conhecimento. Então é fundamental que espaços como esses existam, né? O Museu Afro Brasil foi inaugurado em 2004 e fica dentro do Parque do Ibirapuera. Para comemorar os 13 anos do museu e o mês da consciência negra, agora em novembro a entrada é gratuita. O Miguel, de 11 anos, aproveitou o feriado prolongado para visitar o museu e lamentou o período da escravidão. Eu acho que o negro sofreu muito. Eu queria que isso tivesse um fim. Eu não gosto de escravidão. Imagina, e se os brancos estivessem na nossa situação? Imagina, se o branco ele fosse o escravo do negro. Isso aí é uma desigualdade muito grande por mim. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou aqui a situação dramática das barragens brasileiras 2 anos após a tragédia em Mariana, que deixou 19 pessoas mortas. O Panorama mostrou também as lutas de moradores da capital paulista e da cidade de Rio Grande da Serra. Uns pedem a permanência do espaço cultural no bairro, outros resistem para impedir a demolição de suas casas. Você viu ainda a homenagem à jornalista Rose Nogueira e conferiu a dica do Museu Afro Brasil com entrada grátis até o dia 20 de novembro, celebração da consciência negra. O Panorama volta na semana que vem, sempre trazendo informações de interesse da população trabalhadora e mostrando as lutas e conquistas de movimentos sociais. Aqui é assim, reportagens com o ponto de vista dos direitos humanos e da democracia. Até o próximo Panorama.